Vou te mostrar o que alguns anos trabalhando com inteligência artificial me ensinou. Ao longo desses anos eu construí alguns sistemas, trabalhei com imagens, vídeos, agentes, automações e ganhei um nível de profundidade técnica alta em relação a todas as esferas da inteligência artificial. O objetivo desse vídeo é eu conseguir repassar um pouco desse conhecimento para que você consiga ter um pouco mais de performance nos seus negócios utilizando a inteligência artificial. Para quem não me conhece, meu nome é Breno, sou fundador da Lion Lab Academy, sou diretor de uma empresa de tecnologia e sou fundador de um e-commerce. E hoje estou aqui para falar para vocês de engenharia de prompts. Vamos lá. A primeira coisa que vocês têm que saber sobre esses modelos, ChatGPT, Claude, o Gemini, é que esses modelos eles foram criados para a grande massa. Eles foram criados para quem está pagando mensalidade. Então, eles são para a grande massa, são populares. Esses caras, eles não servem para você testar os seus prompts. Você vir aqui, vou testar um prompt aqui. Por quê? Quando você escreve aqui, uma garota na praia no Rio de Janeiro, faça uma imagem. Quando você coloca um prompt desse aqui, o ChatGPT ele vai imputar uma caralhada de coisas nesse prompt seu aqui para poder sair uma imagem melhor, porque ele precisa te entregar um resultado melhor, você está pagando por isso. Quando você coloca o seu prompt gigantesco aqui, aquele prompt elaborado que você acha que é tudo bem, ele mesmo assim, ele ainda imputa um monte de dados dentro do seu próprio prompt para poder tentar te trazer um resultado mais próximo do que você precisa. E isso aí te atrapalha, porque não era exatamente o que você queria, e aí você começa uma briga enorme ali com ele. Esses caras aqui não são os lugares que você testa os prompts. O que você precisa fazer é ir no playground. Você vem aqui, se você paga o ChatGPT, você tem o playground aqui da OpenAI. Você consegue entrar tanto no Assistance aqui, ou agora tem o Prompt Optimizer, que você consegue melhorar os seus prompts. É aqui que você vai conseguir trabalhar a engenharia de prompts, o prompt que você precisa aí para o seu trabalho, para o seu negócio, para aquela construção de aplicação que você está fazendo nesse momento. Então, esqueça todos esses modelos de consumidores, que eles são simplesmente modelos para poder atender o grande público em troca de você pagar uma mensalidade. Beleza? Sem contar que esses caras aqui, eles foram feitos para te agradar. Eles vão sempre priorizar a concordância e nunca realmente a tarefa real. Então, quando você fala alguma coisa para ele, ele vai fazer o possível para te dar uma resposta o mais legal possível, mesmo que às vezes ele não concorde com você. Se você não der um comando certo para ele, ele vai sempre priorizar a concordância. Ele sempre vai assumir que você está certo e ele vai buscar ali nos milhões de parâmetros que ele já estudou para poder tentar te dar uma resposta mais próxima do que você quer ouvir. Dito isso, acho que já deixei bem claro o meu ponto, nós vamos direto para o playground aqui. Dentro do playground, aqui você já tem mais parâmetros e você consegue regular melhor a LLM para você conseguir extrair o máximo dos seus prompts, principalmente quando você está treinando agentes, executar o trabalho para você, para poder te ajudar, ser o seu assistente, ou ser um atendimento, um suporte, um agente de vendas. Aqui você consegue configurar melhor, você consegue escolher vários modelos aqui, nós vamos escolher um em breve aqui. Não vou entrar muito dentro dessas ferramentas aqui, o que cada uma delas fazem. Algumas aqui a gente consegue mostrar para vocês de maneira mais sucinta. Você consegue escolher a temperatura. Se você deixa entre 0,1 a 0,5, ele vai te dar uma resposta um pouco mais conservadora, ele vai te entregar algo um pouco mais cru. De 0,5 a 1, ele vai chegar um pouco, vai entrar na criatividade, então ele vai buscar respostas mais criativas, te abrir um leque de possibilidades para poder te dar aquela resposta a partir do seu prompt. E acima de um ali, ele já começa a realmente a trazer muita criatividade, talvez até demais. É o que a gente fala que talvez ele viaja um pouco mais na maionese, né? Vai começar a alucinar ali e vai trazer um resultado não tão esperado. Tudo isso aqui, ele é utilizado para diversos resultados que você precisa. Talvez você precisa de realmente de muita criatividade. Então você vai colocar a temperatura maior. Se você não precisa, você coloca a temperatura bem menor. O ideal é você deixar, cara, no 1 mesmo, que eu acho que é o meio termo ali que você precisa para poder chegar lá. O top P aqui eu nem preciso entrar, deixa sempre no 1. Se você deixar aqui no 0,1, ele vai usar poucas palavras, ele não vai usar todo o vocabulário disponível, talvez vai usar palavras mais prováveis, e no 1 aqui ele vai usar todo o vocabulário disponível. O Filisearch aqui nada mais é do que a base de conhecimento de agentes. Quando você sabe configurar um agente, você vai subir uma base de conhecimento aqui, alguns modelos ele precisa ou não, e aqui que é o interpretador de código, que é se você precisa aqui que esse agente interprete algum código seu, você pode subir o arquivo aqui, beleza? Tudo isso aqui que eu tenho para falar é basicamente você precisa usar isso aqui para poder testar os seus prompts. Partindo disso aqui, vamos para o primeiro conceito. Primeira coisa, antes de eu explicar esse gráfico aqui, você tem que entender que as palavras, elas se transformam em tokens. Aí,
tem uma conta que a gente faz aqui, geralmente você divide isso aqui por 0,75 para poder chegar no número de tokens que é o seu texto. Então, se você manda um texto gigantesco, ele vai ter lá 800 tokens que a LLM, nesse caso aqui o GPT, o Claude, vai ter que efetivamente processar para poder te dar a sua resposta. E aqui é bem simples. Quanto mais palavras você envia, menos o modelo LLM vai te responder uma resposta precisa. Então aqui é o gráfico de precisão por palavras que você envia, né? Por tokens que você envia. Você vê que se você envia aqui até 400 tokens, a gente está bem aqui no 97%, 250 tokens, 200 você chega bem perto aqui do 100%. Isso aqui ajuda muito, muito você conseguir ter o resultado que você espera. Então, quanto maior for o seu prompt, menor o nível de assertividade. E aqui não tem muito segredo, é você fazer o seu prompt o mais simples e objetivo possível. Faça os seus prompts menores. Quando você vê aquele prompt gigantesco e você acha ele super lindo, maravilhoso, ele não é maravilhoso, ele é péssimo. Prompts bons, eles são pequenos, objetivos e claros. Esse é o tipo de prompt que você quer. Não adianta você querer pedir lá para sua LLM gerar um prompt gigantesco, ele gera aquele negócio de 4.000 tokens, e aí vai chegar aqui o nível de assertividade aqui, baseado em cada uma desses caras aqui, tá batendo aqui 90, 80, 80%, 85%. Então isso aqui ele não vai te dar um resultado bom sempre. E aí se você vai configurar um agente, vai colocar mais base de conhecimento, que vai imputar mais tokens, isso aqui vai cair ainda mais, beleza? Então, baseado nisso, vou dar um exemplo para você do que a gente tem que fazer, que é realmente diminuir o tamanho dos prompts. Para isso, nós vamos utilizar um contador de caracteres aqui. Eu peguei um prompt X que eu vi na internet, que provavelmente alguém achou que ele era muito bom, e se você se identificar com isso aqui, tá mandando esses prompts gigantescos pro chat GPT ou nos seus agentes, aqui vou te dar a solução de que você não deve fazer isso. Primeira coisa que tá escrito nesse prompt aqui: objetivo geral e contextualização estratégica. Cara, você não precisa disso aqui. Você não precisa falar que é objetivo geral. E você já está dando a tarefa para ele. Você não precisa falar assim, ó, a sua tarefa é faça isso. Você não precisa mostrar para ele o tópicos do que você precisa. Isso aqui você apaga total. Você atuará como um analista de marketing sênior, encarregado de uma tarefa de altíssima prioridade para a nossa diretoria. Tá de brincadeira. Não preciso. Você atuará como analista de marketing sênior. Ponto final. Nossa empresa, não preciso do nome da empresa, investiu um orçamento significativo. Para quê? Significativo. De R$ 500.000 da campanha de marketing digital da Inova Max do terceiro trimestre, Q3. Não precisamos de Q3, já falamos de terceiro semestre. Ou vamos falar apenas Q3. Q3 deste ano. A campanha visava lançar um novo software de SaaS e foi executada em múltiplos canais. Agora a liderança, incluindo o nosso CEO, não preciso, exige uma análise granular. Aqui, ó. Faça uma análise. Ele não precisa saber que a liderança precisa. Faça uma análise granular e um relatório, não precisa ser completo, que não apenas apresente dados, mas que conte uma história convincente sobre o que funcionou e o que falhou catastroficamente. Faça um relatório que apresente dados que funcionaram e não funcionaram. O que falhou catastroficamente nós vamos tirar. Mais importante, quais são os próximos passos acionáveis e estratégicos? E defina próximos passos. Sua análise será a base para a alocação do orçamento do próximo semestre, então a precisão e a profundidade são absolutamente cruciais e inegociáveis. Não precisa. O relatório deve ter uma precisão onde nenhum dado possa ser modificado. Cara, bem simples. Mas vocês estão entendendo o que eu estou fazendo aqui? Eu estou diminuindo, não precisa desse tanto de coisa. Fase 1, geração da planilha de análise de performance, o DNA da campanha. Você não precisa dar o nome da planilha, gente. Você dá o comando, depois você renomeia a planilha. Isso aqui é mais tokens para lá para poder confundir esse cara que está do lado de lá. Fase 1, geração da planilha. Tarefa primária, não precisa. Cria uma planilha de Excel multifacetada e visualmente intuitiva. Não preciso fazer isso aqui. Multifacetada que consolide e analise todos os dados de performance da campanha. Fontes de dados, input. Beleza, a gente não precisa desse fonte de dados, porque a gente já está falando, você receberá um arquivo de dados brutos, ok. Eu tô falando para ele que ele vai receber um arquivo. Esse arquivo contém as seguintes colunas, e ele está limpo e tal para ser processado. Cara, se você já está enviando um arquivo, você não precisa falar para ele que você está enviando um arquivo. Você já está colocando um arquivo, ele está recebendo. Então você pode sim. Fala, isso aqui tudo é bobeira. Você pode sim falar, você vai receber um arquivo bruto chamado raw data map, beleza? Isso aqui é o seu input, é da onde ele vai partir a análise dele.
Estrutura de output, beleza. Vou colocar só output. Não preciso desse parênteses. A planilha final deve ser nomeada, não preciso. Deve conter as seguintes abas exatamente nessa ordem. Não precisa ser nomeada. Deve conter as seguintes abas exatamente nessa ordem. Não precisa falar exatamente nessa ordem. Se você passar para ele isso aqui, ele vai criar, ele não vai ser criativo. Então, dashboard é criativo, layout, cria um dashboard ali profissional no topo. Aqui realmente é o output, é como ele tem que entregar esse relatório. Então, isso aqui realmente são dados que são importantes. Mas tudo isso aqui que eu tô mostrando para vocês, que olha o tanto que eu já diminui esse prompt, eu tenho certeza que ele vai me entregar um resultado infinitamente melhor do que aquele prompt redundante que estava aqui antes, que você queria colocar nome de planilha, que queria colocar que é o CEO e o CMO que pediu. Para quê? Eles não precisam saber disso. Então aqui, pessoal, eu saí de mais ou menos a 539 palavras até agora que eu já fiz aqui e reduzi para 379. Se a gente voltar para o nosso gráfico aqui, 539 palavras vai dar mais ou menos ali uns 800 tokens, mais ou menos 700, 800 tokens. Então, ou seja, tá aqui, tá beirando aqui os 95%. Se eu desci isso aqui para mais ou menos uns 400 tokens, eu já ganhei muita performance. Se eu continuasse aqui, eu conseguiria chegar aqui. O ideal seria chegar aqui. Aqui é bem difícil pra gente chegar, mas chegando nessa média aqui é o ideal. Você vai ter o output principal. Faça os seus prompts menores. Não fica achando que você tem um prompt gigantesco, que ele é o maravilhoso porque você criou e testou ele aqui uma vez e acertou. Nós vamos falar sobre isso, esse nível de acerto, logo mais. Então, se você criou um prompt gigantesco que ele funcionou uma vez, testa ele 10 vezes. Será que ele vai realmente funcionar todas as 10 vezes? A gente vai ver isso aí já já. Objetivo final: faça os seus prompts menores. Voltando ao nosso playground, aqui eu coloquei um System Instructions muito simples. Você é um especialista em sistema de processamento de linguagem natural e tokenização. E eu vou dar o meu primeiro prompt aqui, que nada mais é do que o que são tokens, definição técnica, como diferenciam palavras, exemplos práticos português e inglês, etc e tal. Comando super simples, estruturado, pediu um formato de resposta que use linguagem clara e acessível, inclua exemplos e comparações, forneça dicas práticas para otimização. Vamos rodar aqui e vamos entender o que ele vai me retornar. Ó, eu enviei aqui para ele, aqui eu consigo ver os logs do que está acontecendo. Ó, o que são tokens? São os sistemas e tal, papapá. Enfim, começa a me responder. E aí aqui no final ele já me mostra, ó, 900, ó, o in-out aqui eu dei 287 e ele me retornou 692 tokens, né? Então 979 no total. Cara, vamos imaginar que eu gostei dessa resposta aqui, eu amei essa resposta que ele me deu aqui, baseado no input que eu fiz. Você pode simplesmente pegar e falar assim, ó, muito legal sua resposta. Agora me escreva um artigo estruturado como se fosse para um menino de 10 anos. Ou seja, o que ele vai fazer aqui? Ele recebeu meu feedback e falou assim: "Cara, desse jeito aqui que eu enviei para ele, ele curtiu. É um bom jeito, então vou continuar minha resposta". Se você vê que ele vai usar mais ou menos a mesma estrutura para poder dar o exemplo e falar a mesma coisa. Você gosta de um output, de uma resposta, você consegue falar com ele que você gostou e pede uma vertente deste prompt. Como você vai conseguir uma vertente desse prompt, você vai conseguir analisar mais respostas, mais tipos de respostas. Aqui, obviamente, eu falei que, para um menino de 10 anos, queria só contextualizar para vocês. Mas se você quer mudar alguma coisa, uma vertente, você falou que ficou bom, você mete bala e começa a criar suas vertentes dos seus prompts aqui para poder controlar os seus resultados. Tem também aqui o Prompt Optimizer, que saiu agora, é uma outra parte do Playground que você consegue colocar aqui o que você acha que é o tom que o seu modelo tem que ter. Aqui você coloca as tarefas específicas, aí você consegue colocar variáveis. Acho que aqui já é um pouco mais complexo. Acho que a gente tem que manter aqui um pouco mais no simples para eu mostrar para vocês o tanto que é mais fácil você tentar treinar os seus prompts numa ferramenta dessa do que você ficar lá viajando com o ChatGPT no modelo popular ali, que não vai te trazer o resultado profissionalmente que você queira, beleza? E aqui, se você falar novamente para ele que ficou muito bom, que ficou maravilhoso e agora você quer um artigo para pessoas mais velhas acima de 50 anos, ele vai também alterar as palavras e não vai mudar o contexto, ele vai pegar a mesma estrutura do que ele já te entregou e ali você vai conseguindo treinar ali o prompt que você quer, vai analisar todas as respostas e vai chegar no prompt final. Mas beleza, calma, calma, isso aqui não é tudo. Vamos para o próximo passo aqui para você entender como que a gente vai melhorar ainda mais isso aqui.
O próximo passo aqui são os exemplos. Exemplos que a gente chama aqui o zero shot, o one shot, o few shot. Provavelmente vocês já devem ter visto isso aqui, muita gente fala sobre isso aqui, que nada mais é do que os exemplos que você entrega para esses caras para poder tentar ajudar eles a acertar melhor as respostas. Então imagina que esses modelos, ChatGPT, o Claude, e os caras já leram zilhões de livros na vida, porém eles têm uma informação muito alta para poder pesquisar do que você quer. É difícil para ele ficar simplesmente procurando qualquer coisa ali desses zilhões de livros, porque você perguntou algo muito específico. Quando você chega ali e dá e fornece um exemplo, você já tá aqui no meio. 0 exemplos é aqui, ó. Um exemplo é aqui, mais de um exemplo, 2 exemplos ou mais, você já tá aqui, nesse nível aqui. Aqui é um exemplo. Porém, se eu começar a dar um monte de exemplos, o que que vai acontecer? O meu número de tokens vai aumentar. Então imagina que eu falasse: "Beleza, cara, exemplo é muito bom, se eu der um monte de exemplo vai ajudar", beleza, você vai lá e dá 10 exemplos, o seu token aqui aumenta para um caralho, e você vai começar a bater aqui, vai bater aqui, porque às vezes ainda tem uma base de conhecimento, tem algo desse sentido. Então isso aqui, ele te atrapalha bastante. O que a gente quer aqui, de verdade, é estar nesse cara aqui, ó, porque realmente com um exemplo ele melhora muito. Então olha a diferença aqui, cara, da sair daqui para aqui realmente é muita coisa. Aqui hoje tá 175 bilhões, já deve estar bem mais do que isso, enfim. Então, esse cara aqui, ele é bom sim, legal, entendeu? A precisão dele aumenta bastante, mas aqui é onde a gente quer estar. Então, aqui que é onde a gente precisa estar para poder conseguir atingir o melhor e mais preciso possível. Porque se eu dou um exemplo, um bom exemplo, eu já tô mais ou menos aqui, bati aqui um nível de eficiência bem alto e eu já tô dando um bom exemplo. Ele realmente, a chance de você ter uma resposta boa é realmente muito melhor. Se você vem aqui e dá muitos exemplos, você com certeza vai melhorar esse gráfico aqui, você vai chegar longe, porém você vai diminuir aqui a performance do modelo nesse gráfico aqui. Você tem que sempre balancear ali, porque a quantidade de tokens tem que sempre ser levado em consideração, pra você poder conseguir chegar no motivo que você quer. Então esse aqui, o few shot, muita gente coloca todo um estudo aqui por trás disso, mas cara, basicamente é isso, cara. Dá os exemplos ali que você precisa para poder conseguir entregar a melhor resposta possível para você, principalmente no output, você dá ali aquele exemplo que você precisa do formato da resposta que você quer, ele vai conseguir te entregar o que você precisa. Depois disso aqui, nós temos aqui, ó, os LLMs e a criatividade, né? Vamos falar aqui qual é a LLM certa, a LLM certa. Você precisa saber usar a LLM certa. Então, hoje temos aqui o GPT, temos o Claude, temos o Gemini, temos o Grok. Obviamente as mais famosas são essas. O GPT, todos esses caras aqui, eles são modelos conversacionais. Você usa eles para conversar e para poder resolver problemas, para resolver tarefas, e eles te ajudam muito bem. Por exemplo, o Gemini, para mim, que eu uso muito o Make.com, que é um sistema de automação, ele realmente é um cara que mais resolve esse tipo de problemas quando eu estou com um problema num fluxo muito complexo. Então, quando eu pergunto para ele sempre consegue resolver meus problemas. Com o ChatGPT, muitas vezes eu fico ali dando voltas e voltas e voltas e a gente não consegue resolver. Eu vou no Gemini, eu consigo resolver. Já o ChatGPT, para nível criativo, ali, pra você fazer Instagram, campanha de marketing, ele é o melhor cara que você pode usar para poder determinados tipos de ações. O Cloud, acho que já é mais do que conhecido no mercado, que é código. Eu uso muito o Cloud aqui em aplicações no code, quando vou desenvolver uma aplicação, por exemplo, você está usando a Emergent aqui, ele já, de fato, já está usando o Cloud para poder construir. Enfim, estava com algum problema no chat aqui, estava implementando um sistema de RAG aqui numa aplicação que eu estou construindo no code, e aqui, esse cara aqui, ele já está conectado no Cloud. Mas mesmo assim, eu venho aqui no Cloud para poder perguntar algumas coisas para ele, me ajudar a enviar os comandos que eu preciso para Emergent, para poder sair o melhor encame possível, para eu poder não ficar torrando os meus créditos aqui, construindo uma aplicação que eu fico aqui conversando de forma ambígua, vamos dizer assim. E aí, falar em ambígua, a gente chega na parte de ambiguidade, né? Essas caras aqui, cara, você não pode ser de forma nenhuma ambíguo com eles. Eles leram
trilhões e quadralhões de livros, e toda a informação do mundo está acessível em segundos, um nível de processamento muito alto. Então você não pode chegar nesse cara e escrever assim, ó, faça um relatório completo baseado nesta planilha. Cara, se você chegar e falar isso aqui, você tá falando isso aqui para o seu ChatGPT, cara, você tá pedindo para o cara fazer merda e você ficar ali brigando com ele e depois você fala que ele é ruim. Faça um relatório completo, completamente ambíguo. Cara, pode ser qualquer coisa. Que tipo de relatório que é? Pode ser o Excel, pode ser o PowerPoint, o relatório sai de todo jeito. Você imaginar, pode ser um dashboard animado, enfim. O que é isso? Baseado nessa planilha. Então, assim, isso aqui é algo extremamente ambíguo. Nunca faça isso. Agora, o que você pode fazer é me dê os indicadores de EBITDA, fluxo de caixa, lucro líquido, margem líquida e produto com maior margem e baseado no faturamento do último mês. Baseado no faturamento do último mês. Beleza. Faça uma projeção de crescimento de faturamento de 20% e me dê a estimativa baseado nestes mesmos KPIs. Cara, isso aqui é um comando honesto que você tem que dar para esses caras. Ou seja, aqui ele vai te dar uma coisa completamente zoada aqui. Ele não vai te entregar nada nisso aqui. Então, esquece isso aqui. Isso aqui é errado. Não faça isso aqui. Isso aqui, cara, correto, top. Olha só, você foi claro, rápido, prompt pequeno, não precisou fazer aqueles prompts gigantescos. Você tá aqui para poder falar, meu chefe pediu isso, enfim, você não precisa dar nenhum contexto. Foi simples, curto e rápido, eu dei exatamente o que ele quer. Vou subir a planilha e ele vai realmente entender o que ele precisa fazer. E na maioria das vezes, esses caras aqui, eles vão acertar. Mas aí, nesse nível de criatividade, imagina que a gente tem isso aqui, ó. Isso aqui, cara, eu aprendi há alguns meses atrás. Um cara que eu acho ele sensacional aqui desse mundo de inteligência artificial. Imagina aqui que a gente tem esse cara aqui, né? Imagina que é aquele joguinho assim, ó. Fica aqui, vai aqui, vai aqui. E o objetivo é a gente acertar aqui. Então imagina que você mandou esse prompt aqui. Faça um relatório completo baseado nessa planilha. E aí, de repente, o joguinho veio aqui e bateu aqui. Você, puta merda, o meu prompt é do caralho, foda. Me entregou isso aqui pra caramba. Só que você só testou ele uma vez, ele te entregou uma vez. Se você der mais uma vez, vai a mesma chamada no mesmo prompt, ele vai lá, ele volta aqui, a LLM já vai acertar aqui. Ele vai lá de novo, ele volta aqui, ela já vai acertar aqui. Ele vai lá de novo, ela vai acertar aqui. Ou seja, foi por pura sorte que o seu prompt saiu da maneira que você queria. Isso é muito importante vocês entenderem que se você testa um prompt uma única vez, você tá fazendo isso aqui errado, não é engenharia de prompt, sabe? Na terceira vez que ele bater lá, ele já vai bater aqui, e aí vamos supor que é o seu agente de atendimento lá. Ele te deu 1 ou 2 respostas muito boas ali, mas ele tá dando 20 respostas erradas lá para os seus clientes. Por quê? Você colocou um prompt errado, você não deu exemplos, você não criou essa estrutura, o contexto está muito grande. E aí ele começa o que a gente chama de alucinar. Resposta, tudo completamente zoada, longe do parâmetro que a gente quer aqui. Entenderam, galera? Então, para você conseguir bater sempre aqui, você não pode ser ambíguo de forma nenhuma. Esse prompt aqui, se eu entregar ele várias vezes para a mesma LLM, a chance de eu bater aqui dentro é muito alta. Ele vai bater aqui de 7 de 10, com certeza, 8, 9 de 10, ele vai bater aqui, que é o resultado que eu espero. Porque eu dei um indicador muito claro para ele, ele vai olhar lá, ele não vai precisar olhar os 200 trilhões de livros para ele, usar a criatividade para poder gerar um relatório completo baseado nessa planilha. Eu vou realmente entregar exatamente isso aqui, que já tem aqui uma cartilha dada em algum lugar, que ele sabe calcular o EBITDA, o fluxo de caixa, o lucro de margem, sabe fazer projeção, vai te entregar isso de maneira legal. E a forma de você fazer isso é você enviando algumas vezes o mesmo prompt. Aqui você pega aqui, você envia de novo, você apaga esse prompt aqui, você envia de novo, você vem aqui, limpa, envia o mesmo prompt de novo, limpa de novo, envia o mesmo prompt de novo e você vai testando até que você consiga falar, não, esse aqui, cara, acertou 9 de 10, ele conseguiu acertar no objetivo. Tem um outro exemplo aqui que a gente dá também, que é o lance do dardo. Eu aprendi com esse mesmo cara e foi sensacional. Que é quanto mais vezes o objetivo é você acertar aqui, certo? Só que se você ficar jogando prompt ambíguo ou prompt gigantesco, às vezes você acerta aqui e você fala, putz, meu prompt é bom.
Mas se você for várias outras vezes aqui, você vai acertar aqui, você vai acertar aqui, você vai acertar aqui, você vai acertar aqui. Ou seja, se de 10 aqui você acertou 2, seu prompt é uma merda. Desculpa, não presta. Você acertou uma vez, nunca mais vai acertar novamente. Isso aqui você precisa saber. Nesse mundo de inteligência artificial, você saber comunicar com esses modelos é o futuro. Hoje em dia, todo dia sai uma automação nova. Todo dia sai algo novo que vai fazer a pessoa simplesmente digitar e acontecer. É o que está acontecendo no momento com as automações. Eu gastei muito tempo da minha vida estudando Make, estudando NHN e estudando o que que cada uma dessas coisinhas aqui fazem para eu poder montar os meus fluxos. Demorava muito. Hoje em dia já tem ferramentas que baseado no que você fala para ela já começa a construir, tanto aqui, tanto no NHN. Eu falo muito disso lá nas redes sociais. Falar nisso, segue a gente em todas as redes aí, no TikTok, no Instagram, dá uma força aí. A nossa comunidade também tá aqui no link desse vídeo. Seja bem-vindo se você quiser aprender. Enfim, o que eu tava dizendo aqui é que eu gastei muito tempo para poder aprender isso aqui, só que hoje tudo isso aqui já tá mudando, já tá sendo automatizado. E o que fica o que que muda na verdade? A facilidade para as pessoas. Você não precisa mais saber um monte de coisa, mas você precisa saber se comunicar com essas LLMs. Se você não souber se comunicar e passar o prompt legal, você não vai ter o resultado. De que adianta você criar uma automação em texto simples ali em português, se você não sabe o que está pedindo? Se você, quando você vai dar o prompt, você começa a acertar aqui, você acerta aqui, você acerta aqui. Uma vez você acertou aqui, ele melhorou o fluxo do seu fluxo, mas depois você começa a dar comandos errados, ele começa a vir aqui, começa a vir aqui, começa a vir aqui. Tem um mentorado meu que estava construindo um sistema nessa Emergent aqui, e ele estava com o mesmo problema que a gente aqui. Ele começou a dar muitos comandos aqui para a Emergent sem saber direito o que ele estava fazendo e cara, começou a dar um bug em cima do outro, ele começou a implementar código em cima do outro, sem testar. Quando ele viu a aplicação, ela estava inteira quebrada, porque ele não sabia o que ele estava fazendo, ele não estava usando algum assistente externo para poder vir aqui e construir a aplicação dele que ele estava desenvolvendo. E aí, quando eu entrei ali, o código dele estava tão fodido tava mais fácil começar do zero, porque só para corrigir os bugs, ele ia gastar o dobro do que ele já tinha gastado na aplicação. Então, aprendam isso aqui, o mais importante é você não ser ambíguo. Essa é a próxima dica que eu dou para vocês. Show? E o próximo aqui é o tipo de resposta, o tipo de resposta que ele vai te entregar. As melhores respostas são JSON, CSV, Markdown, ele pode responder em XML e tem texto também. Mas cada um tem um motivo diferente. O JSON, ele deixa o negócio mais simples possível. Então você vê que, cara, eu quero responder em JSON o cadastro dos usuários. Então tá aqui o ID dele, o nome, a data de nascimento, o gênero, enfim, o que que ele faz, employer, tal, o nome da empresa, ou seja, aqui eu tenho o formato JSON estruturado, que é o que a gente mais usa nas automações. Por quê? Eu consigo trabalhar com cada uma dessas variáveis aqui para poder trabalhar os meus fluxos. Então, quando eu peço uma resposta em JSON, eu consigo falar assim, pegue todos os IDs assim que a LLM responder e grave numa tabela. Tabela. Pegue o aniversário de cada um, grava numa tabela também, enfim, pode gravar numa tabela, mas envie uma mensagem de parabéns. Envie um parabéns. Aqui. Ou seja, a resposta está estruturada e isso aqui, cara, você não precisa ser nada técnico. Parece, nossa, mas que técnico, parece código. Cara, isso aqui não é nada técnico. É só uma estrutura de resposta. Vocês já devem ter visto aí nas redes aqueles JSONs que eles estão utilizando no VO3 e está tendo um resultado incrível. Por quê? Você simplificou aqueles comandos gigantescos que você ficava dando para o VO3, colocou em JSON exatamente só o que ele precisa olhar e ela consegue, e ela alucina muito menos. Ela consegue te dar uma resposta melhor. O gerador de vídeo, ele gera o vídeo melhor, porque tá bem estruturado, só tem informações que realmente são necessárias para poder conseguir gerar o vídeo. Esse aqui para mim, é o melhor, é um dos mais utilizados. Temos aqui o CSV. O CSV, o que que ele ajuda? Ele, você vê aqui, ó, título, artista, paz, companhia, preço e ano. Beleza, o Minas, Milton, ou seja, colunas aqui separadas por ponto e vírgula. O que que isso aqui ajuda? Redução de tokens. Reduz tokens. Você consegue ajudar muito a sua LLM porque você manda muito menos dados aqui. Até no JSON tem coisas a mais aqui. Você vai mandando caracteres, enfim, vai mandando a estrutura aqui. Enfim, e aqui você consegue reduzir um pouco de tokens. Mas em teoria, os dois aqui não tem tanta diferença assim. O Markdown,
que já é um formato também que essas LLMs gostam, que eu gosto de usar isso aqui muito para base de conhecimento. Quando você está criando o seu agente ali, você precisa ali falar que, aqui no caso aqui eu tirei até um print aqui, o guia de introdução da IA, o que é inteligência, exemplos, por que aprender IA em 2025, enfim, isso aqui é o esboço de uma base de conhecimento de uma das aulas que eu gravei e ou ele consegue procurar aqui, ó, exemplos, por que aprender IA em 2025. Se você faz uma pergunta para ele assim, ó, aprender IA em 2025, aí ele vai vir aqui do Markdown 2, opa, achei aqui, é aqui que eu tenho que procurar a resposta. E ele vai abandonar todo o resto. Então, imagine o tanto que isso aqui desenvolve o projeto, ele consegue achar mais rápido e ele utiliza menos token, porque você vai mandar menos chunks para a LLM, vai reduzir tokens, letra bonita, hein? E aumentar a precisão. Aí, para quem não sabe, chunks é quando você coloca uma base de conhecimento dentro do seu agente, vamos imaginar que ele tem 100 páginas. A cada pergunta que é feita, você não envia 100 páginas para a LLM, senão você vai ficar pobre de tanto que você vai gastar e a LLM nem vai ler tudo isso que você está falando. Que aí a gente vai cair dessa merda aqui, desse gráfico, de novo, que você vai enviar uma base de conhecimento gigantesca, vai bater aqui, ó, a assertividade dele vai cair para 70%. Reduz o número de chunks e fica mais fácil de você conseguir achar, ó, vou enviar 20 chunks aqui, vou enviar esse, 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 e ele vai se basear na resposta, na melhor que ele achar ali, que ele conseguir processar. Beleza, galera? E tem a estrutura de saída de texto normal, que, cara, quando você está num ambiente conversacional é ok. Quando você vai usar para qualquer sistema, recomendo vocês usarem qualquer uma dessas aqui. Não use texto simples, até porque isso vai te complicar depois. Enfim, isso aqui é a próxima, é o que eu digo para vocês que vocês têm que saber para poder fazer um bom prompt. Então, para estudar engenharia de prompt, você tem que saber esses formatos de saída aqui. Beleza? E o próximo passo é a estrutura perfeita de prompts. Aqui é para mim, mas eu te garanto que se você conseguir fazer essa estrutura aqui, dificilmente você vai ter problema com seus prompts. Que é, primeira coisa, quem sou eu? Quem sou eu? Quem sou eu? A segunda é objetivo. Sem escrever objetivo, tá, galera? Seu objetivo, não precisa. O que eu preciso fazer? Preciso fazer. E depois aqui, como eu devo dar a minha resposta? Devo dar a minha resposta. E por final, regras. Não precisa efetivamente falar: "Não faça isso, não faça aquilo". Eu acho que confunde um pouco ali, a LLM. Quando você coloca muita coisa: "Não faça isso", porque geralmente ele não vai ler tudo, ele vai ler a parte só "não faça". E aí vai te complicar, porque ele não leu o resto da frase. Por quê? Você envia uma quantidade de tokens para ele, às vezes o seu chunk ali ele não vai conter isso tudo. Então é muito melhor você falar o como ele deve dar as respostas e ser melhor no que ele precisa fazer, do que você colocar uma regra e um prompt negativo ali daquele lado. E no final, exemplos. Exemplos. Essa é a estrutura de um bom prompt. Um exemplo é a minha recomendação. Um exemplo bem feito. No máximo 2 exemplos. Dependendo do tamanho do seu prompt aqui e dependendo de se você está enviando uma base de conhecimento, a quantidade de chunks, como que funciona o modelo RAG deles lá, enfim, etc. Isso aqui é a estrutura perfeita de prompts. Vou te mostrar isso aqui mais ou menos na prática, como que funciona, como que eu faço aqui com um agente meu aqui, para vocês terem uma ideia de exemplo que é super simples e atende muito bem. Esse cara aqui é o atendente da Lion Lab. Ele faz o atendimento dos alunos, ele tira dúvidas em relação ao curso. Esse cara aqui, ele atende super bem, ele consegue responder todas as perguntas e dificilmente ele vai alucinar. Aí eu vou mostrar para vocês o tanto que é simples, tá? Aqui, ó, você é atendente oficial do curso de inteligência da Lion Labs. Seu papel é ajudar alunos com dúvidas sobre o conteúdo das aulas, explicações de ferramentas, técnicas, conceitos. Ou seja, isso aqui é quem sou eu. Isso aqui é o meu objetivo. Aí, beleza, etapas de resposta. Ao receber uma dúvida, busque primeiro as informações do arquivo principal. Tô colocando aqui regras para esse cara. Tô colocando as regras aqui. Se a resposta não estiver completa, procure informações adicionais dos outros modos correspondentes. Coloquei aqui, tá? Estrutura completa. Beleza. Ao combinar informações, resuma de forma clara, cite a fonte quando relevante e priorize a utilidade prática. De novo, aqui, ó, tô colocando aqui
mais regras. Importante, se a dúvida for vaga, peça mais detalhes. Se não encontrar a resposta, diga isso e assado. Exemplo de resposta estruturada. Legal, esse conceito foi explicado no módulo 1 na parte sobre redes neurais, mas para aprofundar no módulo 3 tem uma explicação prática de exames e mais como LoRa. Ou seja, eu dei um único exemplo e todas as vezes que ele responde, esse agente meu responde, ele responde exatamente essa porta. Boa, bacana. Esse conceito aqui você consegue ver naquele módulo tal, naquela aula X. Então, se você quiser aprofundar, tem alguma dúvida sobre isso aqui, mas eu tenho o link do PDF. Cara, ele gera 1000 respostas diferentes, tudo baseado nessa resposta estruturada. Gente, olha que prompt mais simples, simprão. Ele faz o atendimento de diversos alunos por WhatsApp, ele tem uma base de conhecimento, ele recebe muitas informações, porque eu criei isso. Tem uma outra aula minha que eu ensinei exatamente como fazer essa automação de atendimento no WhatsApp. Ela tá no YouTube, vou indicar ela aqui também para vocês verem, é gratuita, é só você ler e você vai conseguir executar exatamente isso aqui. Mas, cara, é muito simples o prompt que eu dei para ele e ele consegue atender perfeitamente. Então, não tem todo esse segredo na engenharia de prompts, as pessoas que complicam muito. Você saber o básico do que eu te expliquei aqui, você já vai chegar muito longe. Isso aqui é o prompt perfeito que você tem que dar. Obviamente, eu subi aqui a base de conhecimento, não coloquei mais nenhum dado e eu simplesmente conectei ele no WhatsApp e esse cara, ele consegue fazer o básico ali. Beleza, galera? E para a gente quase finalizar aqui, como que você deve, então, depois de tudo isso que você viu e eu te repassei aqui, o que que você deve fazer de fato? Você deve testar os seus prompts, pelo menos umas 15 vezes. E você vai analisar todas as respostas. Lembra daquele do dardo aqui? Você tem que vir aqui, beleza, ele acertou. Acertou de novo. Acertou aqui de novo. Beleza, aqui ele errou, aqui ele errou. E aí você joga aqui, vamos pegar aqui, vamos dar um exemplo prático aqui para vocês. Bom, nós vamos voltar aqui no Assistance, eu jogo meu prompt aqui, eu vou ver a resposta dele. Beleza, eu joguei esse prompt. Coloquei a resposta. E aí eu vou planilha de Excel aqui, ó, você coloca aqui o prompt, resultado, a resposta que ele vai entregar. Beleza, aí vou buscar aqui no Assistance, beleza, ele vai me dar aqui, ó, o que são tokens, vai me dar a resposta aqui, ó, porque existe a versão. Beleza, então eu venho aqui, pego o meu prompt, coloco aqui o resultado. Isso foi bom? Resultado bom, gostei, legal, foi show. E aí depois que eu faço? Eu apago isso aqui, eu jogo novamente o meu prompt. Ele vai embora. Eu vou colocar aqui e ele vai me dar uma outra resposta. E eu vou analisar tudo de novo. Olha só como ele já me deu uma resposta diferente aqui. Olha o formato que ele me deu aqui diferente, colocou palavras. Ele não tá me dando a mesma resposta, ele tá dando respostas diferentes. E aí, beleza, eu venho aqui de novo, eu apago, eu jogo aqui na planilha, eu venho aqui, ó, esse aqui ficou ruim, esse aqui ficou bom. E eu vou vir aqui e eu vou testar, cara, você pode testar de 10 a 15 vezes esse mesmo prompt. Aí, beleza, ok, me deu o resultado aqui, eu apago, eu mando de novo. E aí, você vai entender o quanto vai ser assertivo esse prompt todas as vezes que você for imputar ele. Já mudou de novo aqui, mais uma vez, o formato que ele tá me dando a resposta, eu vou vir. Se você, cara, se você chegar aqui num 8 de 10, já tá ótimo. 9 de 10 é perfeito. Agora, se você tiver tipo 7 de 10, 6 de 10, 5 de 10, cara, o seu prompt é ruim, você precisa voltar aqui, rever isso aqui tudo, diminuir o seu prompt e testar de novo para você conseguir chegar em algum lugar específico. Tudo isso aqui você vai utilizar para o seu modelo de negócio. Nós não estamos falando aqui de quando você está conversando com a LLM, você quer saber a receita de um bolo ou você quer saber qual que é o guia prático para poder aprender a trabalhar com uma aplicação no code, estou chutando aqui, ou um make.com. Isso aí você vai conversar com ele normalmente. Quando você for usar para algo de trabalho, você está criando o seu agente, você é médico, você precisa ali gerar outputs ali de medicina, você trabalha com medicina do trabalho e você precisa gerar documentos, você precisa consultar leis, você tem que criar um prompt ali de um agente seu que vai sempre te dar um resultado consultando determinadas coisas. Então você cria o seu prompt ali de medicina, fala, ó, preciso que o output sempre seja isso, o laudo tem que sair dessa forma, tem que consultar as seguintes leis aqui de acordo com esse determinado documento e com esses determinados exames aqui, você tem que me entregar isso. E aí você vai colocar esse prompt lá 10 vezes. Se 10 vezes e 9 ele te mandar um resultado satisfatório, esse cara tá bom, esse prompt tá bom, e você pode guardar ele, guarda no banco de dados. Se até hoje vocês ainda não guardam esses prompts de vocês aí, não guardou numa estrutura tipo de um Notion,
dentro do Notion, que eu coloco aqui, ó, título do prompt, a categoria, as tags que eu uso aqui, ó, os modelos que eu testei ele, e aqui, ó, lembra daquele, ó, o effective rating, esse aqui é o rate, ó, o de, se tá 9, é porque 9 de 10 ele ficou bom, 8 de 10 ele ficou bom, 9, 10 de 10 ele ficou bom, e aqui eu vou colocando, quando esse cara aqui tá 7, em alguns casos aqui eu ainda acho aceitável ainda quando ele é agente, mas eu coloco a categoria aqui também, depois eu divido isso aqui com vocês também, muito tranquilo, mas eu acho que não tem segredo, né, a mesma coisa que eu mostrei pra vocês no Excel, você poderia fazer no Excel, isso aqui é só o Notion a diferença. Então, você vê que eu tenho a efetividade de cada prompt meu aqui, eu vou guardando porque eu vou usando, consigo categorizar eles aqui por essa aqui é criação de conteúdo, por resolução de problema, creative writing, aí o code generation. Então, assim, a gente tem aqui, eu tenho vários tipos de prompts que eu consigo depois filtrar por categoria e conseguir buscar eles aqui, sabendo da efetividade deles. Beleza? Então, dito isso, a última aqui para vocês. Banco de dados de prompts. Faça no Excel, Notion, Mongo. Brincadeira, Mongo não. Mongo é um banco de dados realmente para equipe de TI que tava brincando. Mas enfim, faz aqui onde você quiser, cara. Guarda, até no papel você pode guardar. O que você não pode é simplesmente sumir, o prompt deu certo e você simplesmente sumir e falar, vou ter que fazer de novo. Ok, é todo esse trabalho aqui de novo. Você vai ter que fazer, testar 10 vezes, fazer todo o corre. Cara, vamos lá. E é claro, galera, que isso aqui tá melhorando, né? Com o tempo aqui, essa efetividade aqui, ó, mesmo com muitos tokens, vai começar a subir. Mas vai demorar um pouco ainda, porque além isso aqui vai subir, porém o seu sistema de envio de base de conhecimento vai ser grande. Então, no exemplo que eu dei ali de medicina, imagina que eu tenho um prompt aqui, um prompt de 500 tokens, nada muito grande, né, esse prompt aqui, e aí eu tenho uma base de conhecimento. Essa base de conhecimento, ela é muito grande, vamos falar que era umas 200 páginas. Eu não vou conseguir mandar todas as 200 páginas, então ela tem que estar bem estruturada aqui para poder enviar, talvez em Markdown, uma estrutura boa também de se enviar, talvez ser JSON. E aí a gente tem que entender se você vai conseguir enviar quantos chunks a gente consegue enviar para lá, para não sumarizar tanto com esses tokens aqui e ele conseguir te dar uma resposta efetiva. Então também tem uma estrutura ali que dentro do seu prompt você pode criar vários arquivos. Vamos falar que nós vamos dividir essa lei em vários arquivos e quando a gente envia ali os chunks pro agente, a gente conseguir entender de qual arquivo a gente vai mandar para poder melhorar a resposta do agente, a gente mandar o mínimo possível de forma assertiva. E aí, as últimas duas coisas que eu tenho para falar a primeira aqui é o preço. Preço das chamadas via API, quando você coloca, principalmente ali, quando você está fazendo um agente ali dentro de um fluxo, que é o fluxo padrão aqui de automação, cara, eu uso os modelos top, uso os modelos, ó, GPT-4, Grok 4, você não precisa usar os GPTs ali, o Mini, tem muita gente que fala assim, eu tô usando o Mini aqui porque eu não preciso de tanto processamento e é mais barato e tal. Cara, realmente você ganha, é mais barato e tal, e talvez, cara, não sei se o resultado é tão melhor assim, ou o resultado é igual. Hoje você viu aqui uma tabela de preços, ó, realmente, cara, você vê que assim, os preços dos modelos maiores, eles são mais, mas, cara, é assim, são centavos, vocês não processam zilhões e zilhões de tokens aqui, para poder falar que é isso aqui que vai fazer a diferença na vida de vocês. Então tem muita gente que fica ali naquela, putz, mas eu quero processar ali pouca coisa, então eu vou colocar o mini aqui para poder dar certo. Cara, não precisa colocar o mini, coloca os modelos mais fortes. Não tem por que você querer usar um processo do mini aqui para você economizar alguns centavos. Se você fizer a conta realmente, de fato, botar um do lado do outro, você vai ver que a diferença é muito, muito pequena, a não ser que você tá mandando milhões e milhões de tokens pro lado de lá para poder fazer esse processamento. Aonde que isso aqui afeta? Vou mostrar para vocês. Vou voltar aqui na Emergent de novo. Olha, esse projeto aqui é um projeto que eu construo aqui
uma aplicação no code que basicamente onde eu treino meus agentes, ó, eu construí uma aplicação RAG, você consegue fazer upload de base, você consegue conversar com os agentes e tal. Isso aqui, cara, é um negócio que eu fiz pra mim, tá? Não tem, não vendo, não tá aberto pra ninguém isso aqui. E eu testo aqui, ó, testando. Eu testo meus agentes aqui, eu consigo incluir uma base de conhecimento aqui na própria conversa, o que que eu falo, enfim, para eu poder testar meus agentes. Aqui, cara, eu uso também os modelos mais fortes para poder treinar. Você vê que eu uso o Claude, você vê que eu uso aqui, eu tô usando o GPT-4o, aqui eu tô usando o 3.7 Sonnet, posso usar o Opus, aí eu acho que o Opus também já é exagero, mas eu uso muito bem isso aqui. Agora, isso aqui é a aplicação. Agora, para eu desenvolver, obviamente, aqui a Emergent, ela usa o Sonnet 4. Ela pode usar até o Extended, né? Então, enfim, vai estar vindo aqui o GPT-5. Só que pensa que essa aplicação minha aqui, ela tem um código gigantesco aqui por trás. Então, você salva direto aqui no GitHub. Quando você faz o push aqui para lá, realmente se ele não tiver um sistema de RAG muito bom, ele vai enviar muitos tokens para lá. E aí isso aqui sim vai ficar caro. Outra coisa que eu vejo muita galera reclamar na aplicação de no code é, por exemplo, no Bolt aqui. Isso aqui é um website que eu estou construindo em Tailwind V4 e, cara, apesar de não ser nada muito gigante, ele realmente ele envia um código muito gigantesco. O código dele tá todo aqui. E aí, se isso aqui não tiver algo efetivo, por isso que fica tão caro, porque cada vez que eu dou um comando para ele dá uma geral em todo o meu código. Talvez ele não esteja fazendo um sistema de RAG bom ali, mas, cara, ele gasta muito dinheiro muito rápido. E isso aqui é efetivamente você enviar muitos tokens para lá. Quando você está fazendo uma engenharia de prompts aqui, você está enviando 500, 1000, vamos falar que você está enviando 3.000 tokens para lá, isso não é nada em relação a isso aqui. Então, talvez aqui, se eu tivesse uma opção de pegar um modelo menor, talvez menos esperto, provavelmente eu teria um pouco mais de trabalho, porque esse cara não conseguiria resolver todos os meus problemas. Mas, cara, talvez isso aqui ajudaria eu a realmente deixar esse projeto mais barato. Aqui na Emergent, eu tento fazer isso mais breve possível, porque eu uso o Cloud para poder gerar a grande parte dos meus códigos e perguntar para ele grande parte dos prompts que eu tenho que entregar aqui na Emergent. Então, eu uso a própria LLM para poder gerar os meus prompts de input aqui, que eu consigo deixar essa aplicação aqui mais smooth. No final das contas, o que eu tenho para passar é, cara, usa o modelo mais top que tem se você está fazendo uma engenharia de prompt, principalmente para você testar aqui e aí depois quando você for jogar isso aqui dentro de uma automação, coloque o modelo top, mesmo que você não precise ter esse modelo tão top dentro da sua estrutura. Beleza, turma? Parece que é muito complexo. Putz, o cara fala, nossa, engenharia de prompts é algo técnico e, cara, não é. É realmente mais simples do que você pensa. Se alguém tá tentando te vender algo desse sentido, gerador de prompts e tal, cara, não, calma. O que você precisa saber é comunicar com essas LLMs. Uma vez que você sabe comunicar, você vai conseguir atingir o seu objetivo para você. Eu não consigo hoje fazer um prompt efetivo para um arquiteto, para um assistente de arquitetura, para um assistente de medicina. Eu não sou médico, eu não sou arquiteto, eu não vou conseguir. Mas você que é médico, arquiteto, que você tem a base de conhecimento do que precisa. E com esses conceitos aqui, você facilmente vai conseguir chegar num prompt perfeito que você precisa para poder gerar um assistente poderoso que vai trabalhar do seu lado. Considere tudo que você já viu sobre prompts aqui, que a galera fica te enviando aqueles prompts gigantescos que você acha lindo e maravilhoso, caralho, que prompt completo, olha o tanto que tá detalhista. Isso não é um prompt legal. O mais simples, o mais objetivo, com alguns exemplos, é o que realmente vai te entregar resultado. Se você souber isso aqui, você vai estar pronto ali em 2026, você vai conseguir realmente masterizar isso aqui. O futuro da inteligência artificial é quem efetivamente sabe se comunicar com esses modelos. Todo o resto vai ser automatizado pela própria inteligência artificial. Não adianta você querer estudar automações, querer estudar todas as outras esferas, que tudo no final vai ser resolvido com comando de texto. Quem sabe dar o comando de texto, tá tudo bem. Então, espero que vocês tenham gostado aí desse vídeo. O link da nossa comunidade tá aqui, seja bem-vindo. Ali a comunidade a gente criou para poder se ajudar. Como esse mundo de inteligência artificial, ele cresce muito rápido, eu percebi que quanto mais
aulas eu gravava, mais as aulas ficavam obsoletas. Então decidi criar uma comunidade que fique mais fácil de nós trocarmos conhecimentos, conseguir escalar os nossos negócios digitais aí a múltiplos 6 dígitos. Beleza? Forte abraço a todos, muito obrigado, até a próxima.